Eu acho importante que os profissionais de saúde estudem sono porque os pacientes eles brotam no consultório toda semana. Você pode estar atendendo um paciente hipertenso, um paciente diabético, um paciente que tem depressão, um paciente que não é paciente. Tem muitas pessoas que vêm para pedir alguma orientação para um paciente que tem um problema de sono, mas não quer comparecer, porque simplesmente acha que isso não é um problema. E essas queixas estão crescendo a cada dia que passa. Era um problema muito grave antes da pandemia e depois da pandemia esse problema ficou gravíssimo, urgente e a gente precisa saber o mínimo para ajudar esse mar de pessoas que aparecem nos consultórios a cada dia. Faz sentido estudar, mesmo para quem já é muito estudado, porque o sono ele mexe com todos os sistemas do nosso corpo. Desde o nosso olho até o nosso intestino, o sono tem alguma influência. E por uma outra razão muito simples e muito básica, o conhecimento ele não tem limite. Quanto mais conhecimento a gente tiver, desde que ele seja estruturado e passado de uma forma muito clara e objetiva, ele nunca é demais. E o profissional de saúde que estuda, ele é reconhecido. Quanto mais ele estuda, quanto mais noção ele tiver de funções básicas do nosso corpo, mais paciente ele vai ter, mais paciente ele vai conquistar e mais ele vai conseguir comunicar a saúde para as pessoas que ele atende. Legal. A qualidade pedagógica das grandes instituições ela é inquestionável. As grandes instituições elas devem continuar existindo e uma coisa não exclui a outra. Você fazer um curso livre, você ter uma boa formação numa boa instituição sólida, reconhecida no mercado, isso é inquestionável. Mas, volto a dizer, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que quanto mais modalidades de ensinamento a gente tiver disponível, melhor, desde que seja de qualidade. E a gente consegue trazer as grandes instituições para os novos formatos. Esse documentário mostra isso. A gente trouxe as grandes instituições para dentro de um formato digital. E isso é maravilhoso, porque a gente pode disseminar muito mais conhecimento do que a gente conseguia antes. E, apesar disso, as grandes instituições vão continuar existindo. E elas têm que fazer parte dessa mudança. Olha, complementar a Caio no Sono com novos rostos é fundamental, era uma coisa que ia acontecer a qualquer momento. Bastava ser o momento certo e a gente chegou no momento de expansão. A medicina do sono, ou a saúde do sono, melhor dizendo, ela é uma área multidisciplinar e não tem como a gente aprender sozinho. Não tem como concentrar o conhecimento e numa pessoa só e eu também não posso me apropriar desse conhecimento. O conhecimento é dos alunos. A gente se apropria do jeito que a gente transmite, mas o conhecimento é do aluno e ele tem o direito de reproduzir isso também. Eu tenho o maior orgulho de quando eu vejo alunos das turmas anteriores mudando ali o perfil no Instagram ou até mesmo a página da internet dizendo que pode atender queixas de sono. Isso é uma satisfação enorme e a gente sabe que a gente tem um papel muito grande nisso. E eu tenho mais orgulho ainda dos alunos que fizeram nossos cursos ou ainda fazem parte das nossas turmas e resolveram se especializar ainda mais, procurando residências médicas, procurando as pós-graduações ou cursos mais específicos dentro da área de cada um. E fico muito feliz em saber que a semente que implantou foi a gente. Então é por isso que isso tem que ficar cada vez maior. Né? O nosso corpo docente, melhor dizendo, ele precisa ficar cada vez maior, porque quanto mais gente competente a gente tem na empresa, mais gente a gente vai conseguir formar. Setembro de 2021 é o momento certo porque os pacientes vão te olhar de um jeito diferente. O profissional que falar para as pessoas, que sabe acolher uma queixa de sono, que sabe indicar muito bem uma polissonografia, que sabe dizer para o paciente, olha, isso aqui não é só insônia, isso pode ser outra coisa, isso brilha os olhos do paciente. O paciente se sente acolhido porque muito provavelmente nunca ninguém perguntou isso para ele antes e nunca ninguém transmitiu essa informação antes para ele.
O paciente que tem problema de sono, ele passa em diversas pessoas antes de chegar numa pessoa que vai destrinchar essa queixa. Somente pelo fato de ouvir o paciente, você vai se diferenciar nesse momento, e o momento é agora. Eu uso a palavra acolhimento porque quem chega até nós está angustiado. Ele, muito mais do que procurar uma solução para um problema, essa pessoa ela está procurando um conforto que ela não está achando na casa dela. Então, a pessoa que não dorme bem, ela é uma pessoa angustiada, ela é uma pessoa com pressa. Mas antes de você resolver o problema dela, ela precisa confiar em você. E para que isso aconteça, você precisa acolhê-la. Isso é empatia. Se o paciente não tem empatia por você, ele não vai acreditar em nada do que você falar para ele, não vai aplicar nada. E essa empatia é construída na primeira consulta, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Você tem que fazer esse acolhimento todas as vezes que o paciente aparecer na sua frente. O acolhimento, sim, é um conteúdo que a gente ensina nos treinamentos de forma direta ou indireta. O aluno que assiste às nossas aulas, tanto as minhas quanto dos nossos convidados, vai sentir esse acolhimento, porque as aulas são transmitidas de uma forma muito diferente, de uma forma não tradicional, apesar de todos nós termos formações tradicionais. Mas todo mundo que está aqui sabe transmitir muito bem o que aprendeu de maneira sólida. E esse acolhimento não é só na forma como o conteúdo é transmitido, mas também nas nossas interações ao vivo, nos webinários. Os alunos se sentem à vontade para trazer casos da prática clínica e para trazer qualquer tipo de dúvida sobre as aulas, porque todo mundo aqui está aprendendo do zero. A medicina do sono, a saúde do sono é um oceano azul para todos os nossos alunos, então nenhuma dúvida é desprezada. Toda dúvida é tratada como se fosse a principal dúvida do mundo, porque aquilo pode mudar a vida de um paciente. Eu espero ter construído nesse documentário uma consciência muito bem formada do tamanho do problema que a gente está vivendo. Para você resolver um problema, você tem que entender o problema. Você tem que entender aonde é o buraco, ou aonde estão localizados os diversos buracos da saúde do sono das pessoas hoje em dia. A partir do momento que o aluno assiste o documentário, a partir do momento que ele vira, de fato, o nosso aluno, ele vai entender qual é o tamanho do problema, qual é o tamanho desse universo de queixas que o paciente traz para a gente, que a gente tem que destrinchar. Porque se você não tem ideia do tamanho do problema, o paciente vai chegar na tua frente e você vai perguntar o seguinte: você dorme bem? Sim ou não? Acabou por aí. E o que esse documentário quer passar é que não acabou por aí, começou por aí. Eu acho que se essa mensagem for compreendida por todos, a gente vai ter cumprido a nossa missão.